Olá pessoal, aqui quem tá falando e o King Teorias estamos aqui para fazer uma segunda série que o que aconteceria se eu fosse pro mundo de Naruto eu tivesse o poder mais forte do mundo esse poder e o mais forte na minha opinião tá, mas eu vou explicar depois qual e o poder então já deixa o like e se inscreva-se no canal. E agora sem mais delongas bora pro vídeo. A história começa com um adolescente chamado Vitor andando na rua com seus amigos e ele estava indo para uma festa, mas o Vitor acabou vendo que um dos amigos que tava olhando para trás ia pra rua sem perceber e na hora tava vindo um caminhão daquelas que tem uma carreta enorme. Eu vi que o meu amigo que parecia paralisado ele não conseguia correr de tanto medo aí como eu era o único que estava mais perto dele eu fui muito rápido e eu empurrei ele no último instante e falei adeus amigo, aí o caminhão me atropelou com tudo e eu morri. Mas depois de alguns segundos eu ouvi uma voz falando venha filho, aí eu abri os meus olhos e vi Deus e ele me falou que pena filho, não era a sua hora ainda, você era muito novo ainda. Então eu falei aonde eu estou e quem é você, aí ele falou que eu estava morto e ele era Deus, aí o Deus falou que não era a minha hora e se eu quisesse eu poderia fazer 6 desejos. Então eu pedi como primeiro desejo que eu tivesse o poder de criar qualquer personagem com qualquer poder que eu quiser e aí Deus falou ok, está feito. Aí como segundo desejo eu pedi para ter o corpo do Mirafque Olhos de Falcão e como terceiro desejo eu quero ter a Yoro a espada negra e como quarto desejo eu quero ir para o mundo de Naruto e aí eu acabei esquecendo de pedir eu quero ter as habilidades de espada do Mirafque e do Zoro de Wano e eu quero ter uma biju que eu inventei que é a biju de 11 caudas que a Fênix e ele tem mais chakra do que a 10 caudas. Aí o Deus falou então e só isso é, eu disse sim, aí Deus fala então boa viagem e boa sorte filho, aí eu falei muito obrigado por me dar essa chance. Então eu falei adeus pai, eu fui para o mundo de Naruto clássico e foi um dia antes do ataque da raposa de 9 caudas que eu apareci, eu era um bebê e os meus pais olharam pros meus olhos e eles disseram os olhos dele parece com os de um pássaro e ele achavam que eu era um demônio ou algo do tipo. Então o meu pai começou a me odiar, mas a minha mãe me amava, mas ela só não falou porque ela tinha medo de que o meu pai batesse nela. Então o meu pai disse pra ela levar eu para a floresta, aí ela foi com muita tristeza, mas aí chegando lá ela olha pra mim e disse eu te amo muito, mas não dá para eu ficar com você. Aí ela me coloca em uma cesta e vai embora com muitas lágrimas nos olhos. Então o Minato estava passando por ali e ele me viu dentro da cesta e ele decidiu me levar pra casa dele. Aí ele chega em casa ele me mostra para a Kushina que no primeiro olhar ela já tinha me amado, mas aí como eu tava dormindo eles não viram os meus olhos. Então eu acordei e do meu lado tava a Kushina e ela fala a cor do bebê, aí ela me pega no colo e ela olha pro meus olhos, mas pra minha surpresa ela não tinha ficado com medo, mas ela foi chamar o Minato. Então ele viu os meus olhos e aí ele falou os olhos dele parece de pássaro, na verdade de um falcão. Aí ele decidiu me chamar de Mirafque Namikaze Uzumaki. Aí foi aí que eu me tornei da família. Aí como já era noite a gente foi dormir, então no meio da madrugada eu recebi as minhas memórias do meu outro corpo. Aí eu lembrei de Deus e também dos meus outros pais e eu também lembrei dos poderes que eu tinha pedido para Deus. Aí eu passei a noite inteira treinando a minha mente até porque esse poder precisa treinar a mente para fazer os personagens. Aí depois de uma longa meditação de treinamento eu finalmente consegui aperfeiçoar o meu poder. Aí já era 6 da manhã, então eu aproveitei e comecei a fazer o meu primeiro personagem que era do mundo de Naruto, até porque eu até tenho chakra, mas o meu chakra era da minha biju que vou dar o nome de Ferox. E aí eu consegui fazer meu primeiro personagem e o nome dele Iraishi, sim eu sei que quase igual ao ataque do Minato, mas eu gosto. Aí ele um Otsutsuki Uchiha e ele tem um pouco do clã Namikaze e ele filho de Kaguya, fazendo ele ser o terceiro filho da Kaguya e irmão do agora Muyamura. Então eu entro rápido no meu subconsciente e eu falo com o Iraishi e eu falo que eu sou o criador dele como ele um deus. Ele entende e ele falou então criador, o que você quer que eu faça? Aí eu falei bom, eu quero que você me ajude sempre que possível. Aí ele entende e fala tudo bem, o que você quer? Aí eu falo bom, como eu vim pra esse mundo hoje eu não tenho chakra que dizer eu tenho, mas não em meu e da minha biju que eu pedi para Deus criar, então eu preciso que você me dê um poço do seu chakra quando eu precisar. Aí ele falou ok, então eu saí do meu subconsciente
subconsciente e quando eu abri os meus olhos, eu vi a Kushina me levantando. Aí ela fala, tá com fome Mirafika, e ela me dá comida. E depois o Minato chega e fala, oi Kushina, oi Mirafika, e ele toma café e depois ele vai pro prédio do fogo e começa a escrever os papéis. Então enquanto isso na casa Uzumaki, a Kushina tava limpando a casa e ela sente uma pontada na barriga. Ela vai pro banheiro e ela vomita. E eu, como já tinha recuperado as memórias e eu já tinha assistido Naruto, eu já sabia que a Kushina tava grávida. Então eu pensei, se ela já tá grávida, então amanhã e capaz de ser o ataque da raposa e do óbito. Então eu já pensei, já que eu já tenho o Iraishi, eu já posso ajudar. Enquanto isso no meu subconsciente o Iraishi encontra o Ferox e ele fala, quem é você aí? Biju fala meu nome e Ferox, a Biju de 11 caudas. E quem é você aí? Ele fala, eu sou o Tsutsuki Iraishi e eu sou um deus. Aí o Ferox fala, pera, você é o irmão de agora o Muyamura? Aí o Iraishi fala sim. Aí os dois ficam conversando por mais tempo. Voltando ao presente, eu penso, então vai ser amanhã que o Naruto vai nascer. Então eu entro no meu subconsciente e eu falo, vejo que vocês já se conheceram. Aí o Ferox fala, quem é você? Aí eu falo, eu sou o seu Jinchuriki. Eu me chamo Vitor, mas aqui nesse mundo eu me chamo Mirafika. E o Ferox pergunta, como assim nesse mundo? Aí eu explico tudo que aconteceu. Aí eles entenderam e eles falaram, então você sabe tudo que vai acontecer? Aí eu falo, mais ou menos. Aí eu falo do ataque da raposa de 9 caudas e do óbito. Aí como o Iraishi conhecia a Kurama, ele falou, isso é impossível, a Kurama nunca faria isso. Aí eu falo, é mais controlada por um Uchiha. Sim, aí eles entenderam. Aí o Iraishi fala que amanhã eu ajudo com a Kurama. Aí eu falo, beleza. Então aí eu voltou pro mundo normal. Aí a Kushina já tinha voltado, ela senta no sofá e eu vou até ela engateando, porque eu não podia andar até ela, senão seria muito estranho. Ela fala pra mim que eu vou ter um irmão, então só pra dar aquela enganada eu dou um sorriso que ela retribui com um outro sorriso. Então eu deito no colo dela só pra fingir que sou um bebê. Aí fica e o Minato chega e fala, cheguei. Aí a Kushina tava fazendo a comida, fala que bom. Aí ele fala, como tá o Mirafika? E ela fala que eu estou bem. Aí o Minato chega perto de mim e fala, oi Mirafika, e eu dou um sorriso. Aí a Kushina fala que a comida tá pronta. Aí o Minato fala ok. Aí depois a Kushina me alimenta e a gente vai dormir. Aí eu entro no meu subconsciente e fico conversando com o Iraishi e o Ferox que amanhã de noite vai ser o parto da Kushina e o ataque do óbito com a Kurama. Aí a gente fica a noite inteira falando sobre o plano do ataque. Aí chegou de manhã e eu acordei primeiro, só que como eu não podia sair da cama já que eu sou um bebê, eu não podia fazer nada até a Kushina ou o Minato acorda. Até que finalmente chegou a hora. Aí os dois acordaram e os dois se arrumaram. Aí a Kushina vem me acorda. Aí ela me botou no sofá e vai preparar o café. Aí o Minato chega. Aí ele toma café e vai para o prédio do fogo trabalhar. Aí eu pensando, se eu já começo a dar sinal que eu estou aprendendo a andar. Aí eu penso, tá, eu vou já dar um sinal que vou começar a andar. Aí eu saio do sofá, eu fico no chão e eu começo a levantar. Aí a Kushina olha pra mim e vê que eu estou de pé. Aí eu começo a andar devagar pra dar aquela enganada. Aí ela vê e fica muito feliz e impressionada que eu já aprendi a andar tão rápido. Então ela vem até mim e fala, tá, que tal a gente andar lá fora? Aí ela me leva lá pra fora e eu penso, isso é muito bom, já que eu vou poder ver como é a Vila da Folha. Aí a gente começa a passear e eu penso, coitado do Naruto, ele não vai nem conseguir ver os pais dele essa noite. Então depois do passeio já tava no pôr do sol. Aí eu e a Kushina voltamos para casa. Quando a gente chegou eu tava com fome, então a Kushina me deu comida e eu deitei no sofá e eu dormi um pouco até o Minato chegar. Então depois de eu dormir eu ouço a voz do Minato, então eu acordo e eu olho pra Kushina e ela tava na casinha fazendo a comida. E eu olho pra porta e eu vejo o Minato chegando de fininho, porque ele tinha se atrasado. Então quando tava perto da hora a Kushina sentiu uma dor muito forte. Então o Minato pergunta o que aconteceu. Aí a Kushina fala que ela tava sentindo uma dor muita. Então o Minato chama os médicos e eles vão para uma floresta longe da vila. Então eles entram e a Kushina deita em uma cama. Aí começa o parto. Então aí o Naruto nasce e os doutores pegam o Naruto e colocam um palo no Naruto. Aí o óbito chega e mata os médicos e pega o Naruto e o óbito fala para o Minato sair de perto da Kushina. Aí o Minato sai de perto da Kushina. Então o óbito taca o Naruto pra cima, mas o Minato salva o Naruto na última hora. Mas o
Obito tinha rodeado o manto do Naruto com um monte de papel bomba. Aí o Minato joga o manto pra longe, aí o manto explode, aí a casa explode junto, mas o Obito já tinha capturado a Kushina. Aí o Minato leva o Naruto pra casa. Aí eu tava lá esperando eles, aí o Minato fala: fique aqui com seu irmão. Aí o Minato vai e acha o Obito com a Kushina, mas já era tarde, o Obito já havia liberado a Kurama. Então o Hiraishi sente o chakra da Kurama e fala pra mim, aí eu libero o Hiraishi pela primeira vez. Então eu falo: vai, impede a Kurama. Então o Hiraishi vai atrás de Kurama. Enquanto isso o Minato já tava salvo do Kushina. E aí o Minato chega em casa com a Kushina, e nessa hora o Hiraishi tinha acabado de sair. Então o Minato coloca a Kushina na cama que eu e o Naruto. Então o Minato fala que vai salvar a aldeia. Então ele veste o seu moletom de Hokage e ele pega a sua kunai de 3 pontas e teleporta até o monumento dos Hokage. E a Kurama solta uma Bijudama no Minato, mas ele fala um selo que tais a Bijudama atravessar o monumento Hokage. Aí o Minato invoca o Gamabunta e ele mobiliza a Kurama. Então o Obito aparece atrás do Minato e ele usa o seu Kamui, mas o Minato usa o Almidawa. Os dois teleportam. Aí acontece a mesma coisa do que na história original. Enquanto o Minato lutava contra o Obito, o Hiraishi tirou a ilusão da Kurama e ele fala para a Kurama parar. Então a Kurama ouviu a voz do Hiraishi e ela se acalma, mas a Kurama vê que tem um monte de ninja ali pra atacar. Então a Kurama se interessa e destrói a vila, mas ainda aí o Minato já tinha ganhado do Obito. Aí o Minato pensa: só tem um jeito. Então o Minato teleporta até em casa e pega a Kushina e o Naruto e teleporta até perto da Kurama. Eu então falo: e agora eu falo com o Hiraishi pra já pode voltar. Aí a Kushina usa suas correntes e prende a Kurama. Aí o Minato faz o selo do Shinigami e o Minato pediu que pro Shinigami selar a Kurama no Naruto e no Mirafik, mas o Shinigami não ouviu a última parte porque ele ficou com muito medo do poder que emanava de mim. Então ele sela toda a Kurama no Naruto porque ele queria sair logo dali. Então ele foi embora, mas aí a Kushina e o Minato morreram. Aí o Minato fala para o terceiro Hokage cuidar do Naruto e do Mirafik. Então o terceiro fala: tudo bem. Aí a Kushina e o Minato morrem. E esse foi a primeira parte. Se vocês gostaram, deixe o like e se inscreva.